com superpoderes na vida real. Esse é o Naresh Kumar e ele come eletricidade que nem comida. Ele tem uma resistência a altas voltagens e consegue encostar em fios e tomadas sem tomar choque. Ele também diz que supostamente consegue viver da eletricidade e que por isso não precisa de comida normal pra sobreviver. Eu duvido, né? Mas é o que ele diz. Ben Underwood perdeu a visão por causa de um câncer e usa a ecolocalização que nem os morcegos pra se locomover. Fazendo barulhos com a língua, ele conseguia entender qual a distância que os objetos estavam dele. Alan Robert escala vários arranha-céus sem nenhum tipo de equipamento. Na sua vida, ele já escalou mais de 100 prédios e é chamado de Homem-Aranha da vida real. Aurel da Romênia é um imã humano. Objetos de metal grudam nele e ele já conseguiu inclusive levantar uma TV de mais de 26 quilos no seu peito. Esse é o Paul Carson, que ficou azul porque comeu prata por mais de 10 anos. Ele ingeria esse material porque achava que tinha benefícios para a saúde, mas isso acabou deixando a pele dele completamente azul, o que fez ele ganhar o apelido de Papai Smurf da vida real. Essa garota terminou com o namorado, mas no dia seguinte ele sofreu um acidente, só que ela ficou extremamente grata por isso. A Jenna tinha terminado com o Mitchell depois de só um mês de namoro, e apesar do término ter sido tranquilo, ela ficou surpresa quando recebeu uma mensagem dele pedindo pra ela buscar ele no hospital, porque ele tinha caído de cabeça enquanto esquiava e ainda não podia dirigir. Confusa do porquê ele tinha mandado essa mensagem, ela pediu pra outra pessoa ir buscar ele, mas mesmo assim o Mitchell continuou insistindo pra que ela saísse com ele, e como eles tinham combinado de continuar amigos, a Jenna achou que esse era o motivo. Só que o Mitchell começou a se esforçar pra fazer muitas coisas por ela, como levar sorvete e presentes quando ela não tava se sentindo bem. E por causa dessa gentileza, depois de um mês, a Jenna decidiu que queria voltar com ele. Mas quando ela se desculpou por ter terminado com ele e pediu pra voltar, ela descobriu que ele não tinha ideia de que eles tinham terminado. Como o Mitchell sofreu uma pancada muito grave na cabeça, ele literalmente esqueceu do término e continuou tratando a Jenna como se eles ainda namorassem. Eles voltaram e 5 meses depois o Mitchell pediu ela em casamento. E hoje eles estão casados e felizes com um filho. Criminosos reagindo às suas sentenças. Essa enfermeira foi condenada por um pequeno erro que acabou sendo fatal. Ela deu um remédio errado pro seu paciente, mas a dose acabou sendo letal. A sentença dela foi de 6 anos de prisão e ela reagiu desse jeito. Aos 17 anos, Jacob Matthew Morgan provocou um incêndio que tirou a vida do seu irmão mais novo. O juiz deu pra ele uma pena de 15 anos na prisão e a reação dele foi essa aqui. O caso Wade Wilson viralizou justamente pela reação que ele teve à sua pena. Ele tirou a vida de 2 mulheres em 2019 e quando ouviu o juiz falando que a pena dele seria a cadeira elétrica, essa foi a reação dele. Wilson be sentenced to death for each count for... No momento em que essa juíza sentenciou o Arthur por 2 roubos, ela lembrou que eles foram pra escola junto. Go to Nautilus for middle school. Oh my goodness. Sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Esse robô da Tesla tá chocando o mundo. Na semana passada, a Tesla fez um evento para anunciar suas novas invenções. E por mais que elas sejam incríveis, o que chocou as pessoas foram os robôs que estavam na festa. Ao invés de ter funcionários humanos, todos os garçons e barmans que estavam no evento eram 100% robôs. E as interações dos convidados com eles estão viralizando na internet pelo nível de humanidade desse dispositivo. John, pleasure to meet you, John. Hi. Would you like to cook your chocolate, sir? I'll do chocolate. Here you go, sir. Thank you. My pleasure. Oh, appreciate it. Thank My you. pleasure. Have a good night. Have a good night. O mais chocante é o quão rápido o robô responde. Ele até fala ops quando o chocolate fica preso na mão dele. Algumas pessoas estão teorizando que as vozes dos robôs eram feitas por pessoas reais com um microfone, ou que isso é só uma pessoa numa fantasia. De acordo com Elon Musk, esses robôs são um protótipo de um tipo de robô da Tesla que a gente vai poder ter em casa, e que vão fazer tarefas para os seus donos, de dirigir até limpar a casa. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. O que vocês acham disso? Esse menino quebrou a internet postando esse vídeo. O Reed queria muito bater 200 mil seguidores. E por isso postou um vídeo que dizia o seguinte. Okay, when I hit 200,000 followers, I'll do whatever the top comment says on this video and post it. Só que o comentário com mais curtidas se tornou o comentário com o maior número de likes da história da internet, com 3,6 milhões de curtidas. E ele dizia: voe para uma cidadezinha na Tailândia, seja aceito pelo povo e aprenda a língua. Treine Muay Thai por 1 ano e meio, lute um torneio e ganhe ele. Aí volte para os Estados Unidos e entre no UFC. Continue em forma e se torne inderrotável na sua categoria. Aí se aposente e dê uma entrevista falando que o motivo pelo qual você fez tudo isso foi esse comentário. Até um dos maiores lutadores de Muay Thai do mundo comentou no post dele e disse que treinaria ele. E o menino tá cumprindo a sua promessa, treinando todos os dias. E logo logo ele vai pra Tailândia. E pode deixar que se a gente tiver qualquer tipo de atualização dessa história,
e eu venho aqui contar pra vocês. Então, não esquece. Objetos aleatórios que pessoas acharam e deixaram elas ricas. Primeiro, uma unha que um homem achou e vendeu por $12 mil. Em 2012, um homem chamado Alex estava trabalhando nos bastidores de um show da Lady Gaga, quando ele viu que uma unha dela voou do dedo dela. Mas o que ele não sabia é que essa não era qualquer unha da Lady Gaga, e sim uma postiça feita por uma artista famosa chamada Aya Fukuda. Por isso a unha era considerada extremamente rara e foi vendida por $12 mil. Próximo, um sanduíche de queijo. Uma mulher dos Estados Unidos ficou chocada quando uma imagem que parecia muito a Virgem Maria apareceu no pão que ela estava fazendo. E ela vendeu o pão por $28 mil na internet. Michael Sparks estava fazendo compras quando viu um quadro e resolveu adquirir ele por $4. Só que quando ele chegou em casa, ele começou a achar o quadro meio feio e resolveu jogar ele fora. E quando ele foi fazer isso, percebeu que atrás do quadro tinha um papel. Esse papel era simplesmente uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos. E ela foi vendida por $5 milhões. Humanos com superpoderes da vida real. Steven Wiltshire é um homem que consegue desenhar a paisagem de cidades completa, incluindo todos os detalhes da arquitetura só pela memória, tendo visto a cidade uma vez só. E falando em memória, a Rebecca é uma mulher que consegue lembrar de todos os detalhes de todos os dias da sua vida, perfeitamente. Ben Underwood foi um menino que perdeu a visão, mas usava a ecolocalização como um morcego para interagir com o mundo ao seu redor, caminhando sozinho, jogando basquete e até videogame só com o som. Joe Cameron tem uma mutação genética que faz com que ele não sinta nenhum tipo de dor, mental ou física. Isso permite que ela se queime em um fogão por vários minutos sem nem perceber. Tai Nagaki é um homem de 80 anos que não dorme há 50 anos depois que pegou uma febre. E hoje em dia ele trabalha a noite inteira sem nunca sentir sono. E por fim, Wim Hof consegue aguentar temperaturas geladas por várias horas. Ele anda na neve descalço só de cueca e toma banhos de gelo que duram horas todos os dias. De acordo com ele, faz anos que ele não fica doente. Essa adolescente apareceu grávida na escola e as pessoas começaram a falar coisas horríveis pra ela, só que ninguém imaginava o que aconteceria depois. A Gabi Rodrigues era uma aluna nota 10 que todo mundo sabia que ia ter um futuro brilhante. Só que apesar disso, ela engravidou sem querer aos 17 anos. Com isso, vários alunos e até professores acharam que ela tinha destruído a vida dela. As pessoas começaram a chamar ela de irresponsável e falar que ela não ia conseguir entrar em nenhuma faculdade e por isso não ia ter futuro. E todo mundo que estava falando coisas horríveis sobre ela ficou em choque quando ela convocou uma reunião com a escola inteira e revelou que ela não estava grávida de verdade. Isso, na verdade, tinha sido um experimento social pro TCC dela, para mostrar o quanto as pessoas tinham estereótipos negativos de pessoas que engravidam na adolescência. Então, depois de pegar a autorização da mãe, pai e diretor da escola, ela fez uma barriga falsa e usou ela por 7 meses seguidos. Até os irmãos dela e a família do namorado não sabiam que aquilo era mentira. Ela disse que queria mostrar o quanto as estudantes que engravidam são maltratadas e julgadas. Quanto tempo leva para fazer um episódio de programas famosos? Um episódio de animações feitas à mão, como Bob Esponja ou Family Guy, podem levar até 10 meses para serem feitos. E por isso eles fazem todos os episódios ao mesmo tempo, para ter certeza que vão fazer tudo no prazo certo. Já programas que usam animações de computador, como South Park, levam só 6 dias ou até menos tempo para fazer um episódio inteiro. Friends, que era gravado com plateia ao vivo, normalmente demorava umas 5 horas para ser gravado, mas a edição acrescentava algumas semanas nesse processo. Já séries como Game of Thrones levam cerca de 200 dias para fazer um episódio só, porque tem efeitos especiais específicos, cenários complexos e às vezes precisam ser gravadas em épocas do ano específicas. Um filme padrão Hollywood leva cerca de 1 ano e meio para ser produzido, a menos que seja Boyhood, que levou 12 anos para terminar. Ou O Outro Lado do Vento, que levou 48 anos. A maioria dos episódios de anime levam 2 meses para serem feitos, mas alguns, como Attack on Titan, levam até 1 ano para terminar um episódio. Vídeos virais que foram expostos por serem falsos. 6 anos atrás, o Google postou um vídeo mostrando a primeira bicicleta com piloto automático do mundo. O vídeo viralizou e chocou o mundo inteiro. Só que ninguém percebeu que ele tinha sido postado no dia 1º de abril. Esse vídeo mostra o que teoricamente era uma salsicha vista em um microscópio. Ela tinha várias impurezas, sujeiras e até animais vivos. Esse vídeo também viralizou no mundo inteiro, pegando milhões de visualizações. Foi aí que o cara que fez o vídeo precisou se manifestar dizendo que ele era falso. E que foi ele que colocou todas as sujeiras na salsicha antes de filmar. Nesse vídeo, um camaleão trocava de cor quase que instantaneamente quando um homem colocava óculos de várias cores na frente dele. E apesar de ter impressionado muita gente, o vídeo é editado. Os camaleões se camuflam sim, só que isso é um processo bem mais devagar e sutil. E o vídeo era só uma propaganda da Ray-Ban. Eu não sei vocês, mas eu sempre vi os vídeos de parkour na internet e ficava extremamente impressionada. Mas, acredite ou não, alguns deles são editados. Eles colocam colchões de segurança em cima dos telhados e depois removem eles com edição. Mas alguns são reais. Pessoas que destruíram a própria
própria carreira ao vivo na TV. Em 2015, no The X Factor da Nova Zelândia, esse homem fez uma apresentação que o público amou. Porém, tinham 2 jurados que não gostaram nem um pouco do artista e fizeram comentários bem pesados sobre ele. Essa jurada estava convencida de que ele estava copiando o marido dela, só porque ele estava de gel no cabelo e terno. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? E depois disso, o marido, que também era jurado, resolveu entrar na conversa. Ele comparou o artista ao Norman Bates, que é o assassino de Psicose, falando que ele poderia roubar o rosto de alguém e matar as pessoas que estavam na plateia. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Isso foi extremamente mal recebido e a carreira dos dois foi por água abaixo depois disso. E eles obviamente também foram demitidos do programa de TV.